Sabe? Boa noite, amados. Você pode se sentar. Uma coisa que no decorrer dos anos tem sido para mim cada vez mais claro é que Deus é bom. Aleluia. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Você pode dizer isso também, né? Amém. Não estou pedindo para você repetir o que estou falando. Estou perguntando se você entende que Deus é bom. Deus é bom em todos os seus caminhos. Deus é justo em todos os seus juízos. Deus é reto em tudo que Ele faz, perfeito em todas as suas decisões. A gente não compreende, muitas vezes, as coisas que Deus faz. Aliás, da minha parte eu digo que eu compreendo muito pouco do que Deus faz. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu quero nesta noite dar boas-vindas a todos que separaram esse tempo para a gente estar junto. Quero agradecer a cada um de vocês que se esforçou, e sei que para muitos aqui não foi um esforço pequeno. Depois, em outro momento, nós vamos mostrar aqui a relação de irmãos que estão aqui presentes. Não são de poucos lugares, de muitos lugares, muitas dificuldades, pessoas que venceram barreiras para estar aqui nesta noite. E uma coisa que tem sido clara também para mim no decorrer desses anos todos, se eu não me engano, são 44 anos de encontros. O que tem sido cada vez mais claro, para mim pelo menos, é que a gente não mais precisa de um tema para ser atraído aqui. Vai lá que o tema vai ser esse. Nós não precisamos mais de temas. Vai lá porque nós temos um pregador fabuloso. Também isso nós temos deixado sem muita importância. Claro que a gente agradece pelos pregadores que virão, pelo Mike, que já está aí no hotel. Agradecemos a Vince, que vai também falar no nosso coração nesses dias. Mas a gente tem vivido, experimentado esse tempo juntos, e ele deixou para nós de ser uma conferência. Quem veio aqui por causa de uma mensagem? Acho que ninguém. A gente não veio aqui atrás de uma conferência. A gente não veio aqui atrás de um retiro. Vamos nos retirar um tempo. A gente veio aqui porque aqui é um encontro. Aleluia. E a gente se encontra. Eu vim aqui para ver vocês. Confesso a vocês assim de todo o meu coração que minha vontade natural não era estar aqui. Minha vontade natural seria de ir para um lugar afastado e edificado. Mas o encontro com Deus presente, isso traz vida e saúde para a gente. E é por isso que eu estou aqui. Estou aqui para agradecer a vocês pelo amparo, pelo conforto, pelas orações. Eu me senti coberto, me senti amparado, senti que a igreja é verdade. Glória a Deus. A igreja é verdade. Não é uma experiência de um momento, é uma relação. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Graças a Deus. Poucos dias depois
do Senhor ter levado a Irani? Eu nem tinha prometido que não ia chorar. Eu comecei a ler o livro dos Salmos e mergulhei nos Salmos. Mergulhei buscando uma palavra. E confesso a vocês que em alguns momentos eu não queria ser consolado. Eu falava: Deus, eu não quero ser consolado, eu quero ir ali. Era o único consolo que eu queria. Mas na medida que eu fui lendo a palavra, eu descobri algumas coisas muito importantes para mim. Quem leu algo que eu escrevi sobre onde é minha casa, sabe o que eu quero dizer. Descobri que casa não é um lugar, casa é uma relação. Ao ler o livro dos Salmos, eu descobri algumas coisas, essa é uma delas. Como é forte na Escritura a ideia de que Deus é o nosso lugar de chegada. Ele não é o céu, porque se no céu não estivesse o Senhor, o céu não seria céu. O que faz o céu ser céu é a presença do Senhor. A gente, no decorrer dos anos, a gente conseguiu materializar as coisas espirituais. Então a gente pensa em rua de ouro, pensa em muros de pérola, portas de pérolas, essas coisas. Mas é que Deus fala numa linguagem que a gente compreenda o quão importante é o que Ele está falando. Mas o que Deus me fala muito fortemente é que Deus nos tirou, nos colocou sobre asas de águia e nos trouxe para si mesmo. Esse é o nosso lugar, é o lugar do nosso encontro com Ele. O lugar alto, o refúgio alto tem um nome, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso esconderijo. Aleluia. Nele nós encontramos tudo que nós precisamos. Ontem, sei lá se foi ontem, se foi de manhã, não me lembro mais, mas a gente conversava sobre o Salmo 23. E a gente tem mania de ler esse texto como: o Senhor é meu pastor, então nada me falta. Mas falando de mim, muita coisa me falta. Então não é que o Salmo não é verdade, é que eu tenho que descobrir que quando o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada mais. Ele me completa, Ele me preenche, Ele me sustenta. Aleluia. Essa foi uma das coisas que eu descobri, que a minha casa não é um lugar, é uma pessoa, e é Deus. Amém. Glória a Deus. A segunda coisa é que Deus falou comigo que Ele ia colocar um novo cântico nos meus lábios. E na medida que eu lia as Escrituras, eu perguntava: Senhor, onde é que está o cântico? Onde é que está o cântico, Senhor? Pois eu queria cantar, mas eu não achava o cântico. Até que a Escritura foi me falando a respeito da gente adorar a Deus por todas as suas obras. E eu comecei a pensar na vida de Irani, em tudo aquilo que Deus fez nela e através dela. E eu posso dizer a vocês que se eu fosse enumerar aqui as coisas que Deus fez na vida de Irani e através de Irani, nós íamos passar aqui um bom tempo. Quantas pessoas me procuraram depois que Irani se foi, falando de conversas, falando de encontros, falando de tempos de oração. Eu comecei a agradecer a Deus. Afinal, estávamos prestes a completar 51 anos de casado.
Em 51 anos a gente conhece um pouco, mutuamente, a gente se conhece um pouco. E eu comecei a agradecer a Deus, dizer: Deus, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por isso na vida de Irani. Eu te agradeço por isso na vida dela. Eu ia lembrando das obras que Deus fez na vida dela e na nossa vida. Aí eu descobri que esse era um cântico que Deus queria que eu cantasse. Não era um cântico com música, era um cântico do meu coração para Ele. Mas Deus queria me levar para um outro patamar. Deus queria me levar para um outro lugar. E na medida que eu li o texto, eu li as Escrituras, Deus me levou a agradecer pela morte de Irani. Não foi fácil, não foi nada fácil, mas eu comecei a pensar, queridos, nos benefícios que Deus deu a ela na sua morte. Quanto o Senhor foi bom com Irani. A Irani era intensamente apaixonada pelo Senhor, e isso ela falava mesmo antes da gente se casar. Quando Irani orava pelo seu futuro esposo, lá na sua juventude, ela dizia: Deus, eu quero casar com um homem que ame mais o Senhor do que a mim. Assim era o amor de Irani pelo Senhor. Ele amava. E quando Deus resolveu levá-la, Deus fez do jeito que Irani pediu. Exatamente. Várias vezes ela falou para mim, para nossos filhos, que ela não queria em nenhum momento dar trabalho para nós, ficar numa cama, com alguma demência. E assim como ela pediu, Deus fez, sem dor, sem sofrimento, de um momento para o outro. E daí eu comecei a agradecer a Deus pela morte de Irani. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor a levou. Afinal, tudo que Deus faz é bom. Isso inclui a morte dos nossos entes queridos. Eu estou nesse momento, nesse patamar, agradecendo a Deus pela morte dela. Eu estou nesse momento. Deus quer me levar para um outro patamar, que está sendo mais difícil para mim, que é orar pela ressurreição. Não a ressurreição de Irani, no sentido natural, pois quando a gente estava indo para Cascavel, eu fui com minha filha mais velha, e ela dizia: pai, nós vamos chegar lá, a coisa não vai ficar barata, nós vamos chegar lá em Cascavel, eu vou pôr a mão sobre a minha mãe e vou repreender a morte, ela vai levantar. Falei: filha, não entra nessa jogada, porque essa é uma questão dela com Deus, não entra nisso, porque conhecendo sua mãe como eu conheci, se ela se levantar, ela vai ficar brava com você. A ressurreição a que eu me refiro é a ressurreição do último dia, e eu tenho uma profunda expectativa na nossa ressurreição, na ressurreição dos nossos entes queridos. Isso é um fato, não é uma promessa vazia, não é uma promessa de alguém que fala sem pensar, é uma promessa de alguém que tem condição de fazer o que prometeu. Vocês têm condições de adorar a Deus pela ressurreição do último dia? A gente pensa muito pouco nisso, mas a palavra fala, e aqui em outro momento, outro dia, a palavra fala da gente andar no poder da ressurreição, e nós precisamos andar no poder da ressurreição, na expectativa da nossa ressurreição, onde todas as coisas que estavam interrompidas pelo pecado vão continuar dali em diante, e lá não haverá mais morte. Aleluia. A morte será tragada pela vitória.
E nós louvamos ao Senhor por isso. Onde está a morte? Teu aguilhão. Onde está a morte? O aguilhão que nos machucava, nos maltratava. É uma questão de tempo só. Não é uma questão de si, mas é uma questão de quando. E que o Senhor nos dê esse sentimento de vitória, de expectativa e de nos preparar para esse tempo. Amém? Que o Senhor possa nos encher com a sua graça, para olharmos para as coisas que Deus faz e dizer sempre: tudo que Deus faz é bom. E não é compreensível muitas vezes, mas tudo que Ele faz é bom. Ele é inclinado para nós, seu coração é inclinado para nós, e nós descansamos na intenção e na bondade de Deus. Amém, amados? Nós estamos aguardando que nesses dias o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Eu não me lembro, nos meus 74 anos, eu não me lembro de um tempo tão esquisito como esse que nós estamos vivendo. E estamos aí, próximos, talvez, da eleição mais importante da história da nossa nação. E nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas daqui e olhar para o Senhor. A pergunta é: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O nosso socorro não vem de Bolsonaro, o nosso socorro não vem de Lula, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os montes. Ele é o nosso socorro, e o plano que Ele tem para a sua igreja se cumprirá cabalmente, totalmente. Mas nós precisamos ter disposição para orar, para interceder por nossa pátria. E eu quero convidar vocês a que oremos nesses dias com muita intensidade por esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Será que a gente poderia tomar um tempo agora de intercessão? Será que você poderia dobrar os seus joelhos e a gente tomar um tempo de oração e clamor ao Senhor por nossa nação? Aqui nós não somos a favor ou contra ninguém. Nós somos a favor do Senhor, e Ele está ao nosso favor. Então pode abrir seu coração, abrir sua boca e pode se derramar diante do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode orar, em nome de Jesus. Se você quiser se aproximar de alguém para orar junto, faz também. Nós vamos orar. Pode levantar sua voz, meu querido. Pode levantar sua voz e orar. Ficamos em pé só mais um pouco. Eu gostaria de falar aqui como testemunho, acho que junto com os outros irmãos mais próximos, da nossa alegria de ver Jamei falando com a gente aqui. A gente sabe de conversar com ele e participar da sua sinceridade, de quanto não foi fácil falar. E como foi bom ouvi-lo falar, como sempre fala. E enquanto ele falava, me veio um sentimento de esperança pelos dois motivos. O primeiro motivo da sua experiência particular e a esperança da ressurreição. E o segundo motivo é a nossa esperança no reinado do Senhor Jesus
sobre toda a terra e sobre o Brasil nesse momento que passamos. E eu me lembrei de porque Ele vive, posso crer no amanhã. E deu vontade de cantar, pedi permissão a Tony, que estava aqui na presidência. E eu gosto muito da versão em inglês, que me parece que é a original, no coro, no estribilho, Davidson. Porque Ele vive, eu posso encarar o amanhã. Porque Ele vive, o temor se foi. Porque eu sei que Ele tem nas suas mãos o futuro. E a vida só é digna de ser vivida porque Ele vive. Antes de cantar, vamos levantar nossas mãos todos juntos no momento de intercessão pelo Brasil, como a gente já fez de joelhos. Pai, nossas mãos significam que sabemos da Tua soberania e o Senhor reina para todo sempre. E o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, o único achado digno de abrir os selos para fazer acontecer sobre a terra exatamente a vontade do Pai. Então, a nossa oração é a que o Senhor nos ensinou. Pai, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, e que especialmente nesses momentos do país, a Tua mão soberana esteja ordenando a Tua vontade. E o nosso cântico nesse momento é confessando essa nossa esperança, Pai, a nossa certeza. O Senhor reina, porque o Senhor morreu, o Senhor foi sepultado, o Senhor ressuscitou, e porque o Senhor vive, nós cremos no Senhor e podemos encarar o amanhã. Em nome de Jesus. Amém.